Pode Broxar, o seu melhor podcast sobre sexualidade. Mais um episódio do Pode Broxar. E eu estou aqui com meu amigo, e é amigo de verdade, o Rodolfo. Ele é fisioterapeuta, e eu vou deixar ele se apresentar para ele poder falar um pouquinho sobre com o que ele trabalha. E a gente já tá junto tem muito tempo, né, Rodolfo? Eita, mano, que essa história nossa é antiga, né? A gente já tá junto aí mais de 5 anos, tranquilo, desde do primeiro Enasex, né? 7 anos já. 7 anos, 7 anos. chão com força. E eu sou fisioterapeuta de formação, né? E comecei atendendo mais a parte de ortopedia, né? Que é a área que eu mais atendo hoje, coluna, né? Essa parte de reabilitação. Mas desde esses 7 anos, em conjunto com a Mônica, né? Ajudando nos eventos, né? Um pouquinho envolvida aí na área. E a Mônica desde sempre, né? Rodolfo, vamos lá, vamos estudar a área, vamos atender esses pacientes, eu preciso indicar alguém, né? E aí, de um tempo pra cá, né, eu recebi alguns pacientes que vieram por conta de coluna, mas vieram com complicações, com queixas tanto geniturinárias quanto sexuais, né? Com incontinências urinárias e com problemas de ereção, justamente por problemas que eles tiveram na coluna. E aí esses pacientes confiavam em mim para atender eles na questão de coluna, mas também me veio com essa queixa, né? E aí onde eu parei para pensar, né? E agora, como que eu vou ajudar esse paciente, né? Ele já confia tanto no meu trabalho, em tanto que eles me procuraram por conta disso, né? Só que eles tinham uma demanda que eu precisava resolver e que eu não estava conseguindo no momento. Então foi a partir daí que eu realmente decidi dar o start, né, nesses atendimentos da fisioterapia pélvica mais voltada para o público masculino. E o interessante é que o ortopedista, na área ortopédica, foi trabalhar na área da sexualidade, né? Então, fica a pergunta sempre que a gente faz aqui no podcast. Pode broxar, Rodolfo? Uai, Mônica, poder não é bom poder não, né? Mas Mas acontece, acontece. né? Pode broxar sim. E justamente nesse mundo frenético que a gente vive hoje, né, Mônica? Se a gente parar pra pensar que a ereção, o orgasmo, ele vai vir de sistemas fisiológicos, de sistema nervoso autônomo que a gente não controla, e as pessoas hoje estão cada vez mais aceleradas, né? Então elas acabam que vão broxar por muitas das vezes por conta disso, né? A gente pensar hoje que a ereção, por exemplo, ela acontece no sistema nervoso parasimpático, onde essa pessoa tem que estar relaxada, tranquila, curtindo o momento ali, ela tá ali pensando no trabalho, o celular tá chegando uma notificação, tá lá no bem bom ali com a mulher ali, e quando é fé o iPhone faz pim, né? Criança bate na porta, Criança querendo bate na entrar no porta, quarto. É assim, cachorro cachorro late, late, acontece de e aí tudo. acontece tudo. Então, realmente, pode broxar, mas não seria bom, né, Mônica? Então, se a gente for pensar, a questão da coluna está relacionada também com a parte pélvica. Sim, com certeza, Mônica, porque toda a inervação de assoalho, não só de assoalho pélvico, né, mas toda a inervação de qualquer músculo vai sair diretamente da coluna, né? E alguns controles, né, por exemplo, controles de micção, controles de ejaculação, são controles reflexos, né, que às vezes nem sobe para comandos superiores no cérebro, né, que vai resolver ali na medula por um arco reflexo, né? Então acontece ali na coluna, sim. E essa questão da ereção. Hoje a gente vai falar muito dessa questão de disfunções sexuais masculinas, falta de ereção, quem ejacula rápido demais. E tem também aquele que demora a ejacular, fica lá, e a mulher tá lá, né, e tá, continua ali. Parece que é legal, falar, mas ele fica um tempão, mas não é legal. Acaba que é uma disfunção, né? A tal da Ejaculação retardada, né? ejaculação, tem a ejaculação bloqueada, às vezes não sai nada, ou a ejaculação que a pessoa fica demorando para ejacular. Parece que, a princípio, não, eu seguro, mas é uma disfunção, Sim, com né? certeza. Entanto que a gente até conversa isso com o paciente, né? Quando a gente for falar um pouco de ejaculação precoce, a gente tem técnicas que a gente ensina para o paciente para ele conseguir durar mais, né? Ele ter um controle do reflexo ejaculatório, né? Então ele vai escolher quando ele vai ejacular. Mas o que a gente tenta deixar claro é que sexualidade não é só
tempo, né? É qualidade ali da relação, porque aquela mulher vai diminuindo lubrificação, vai cansando, vai começando a machucar, e isso deixa de ser prazeroso, né? Então, a importância não é se tornar uma máquina, né? Mas Uhum. sim que seja funcional, que seja um sexo prazeroso para os dois, né? Sim, sim. A gente já atendeu, né, alguns casos de pacientes em conjunto. Eu lembro um que a gente atendeu que ele tinha sofrido acidente, mas ele estava conseguindo ter ereção. Parecia que ele não ia ter ereção, ele já estava com as pernas não estavam mexendo, os braços com muita dificuldade, e ele tinha ereção. Eu lembro quando você falou, ó, atende ele aí na parte da sexualidade. Minha primeira pergunta foi, mas ele tem ereção? E você falou, sim, ele tá com os exercícios de fisioterapia, ele tá conseguindo ter ereção. E foi um caso de sucesso, né? Porque continuou casado, tendo relação sexual. E o que que a gente pensa, né? A pessoa tá em sofrimento. O homem, ele quer ter a ereção, né? A mulher quer que o homem tenha ereção. E aí? Né? Quando acontece alguma coisa de não ter ereção, procuram o acompanhamento. E geralmente quem que a gente tem que procurar? Vamos pensar nos profissionais. A gente procura um psicólogo da área da sexualidade, a gente procura um urologista, né? Pensar, será que eu tenho que tomar remédio? E procura também o fisioterapeuta. Né? Sim. E qual que é o papel do fisioterapeuta nessa questão multidisciplinar aí? O psicólogo tem um papel, o urologista tem outro, e o fisioterapeuta? Você vai trabalhar o quê? Eh, Vai pôr a mão nele pelado? É isso? Tem exercícios? Como que funciona? Para o pessoal de casa entender, se for procurar o fisioterapeuta, o que que vai acontecer lá no consultório? Sim, excelente pergunta, Mônica. Então a gente precisa lembrar que, às vezes, quando a gente está falando em disfunção erétil, a gente tem algumas causas, né? E onde a fisioterapia vai atuar em algumas dessas causas, né? Então, porque a gente pode ter uma questão metabólica, né? Esse paciente ele não pratica atividade física, ele não tem condicionamento físico, então esse coração não funciona direito, não manda sangue direito, ele tem diabetes, ele tem um colesterol alto que está criando placas de aterosclerose e está impedindo esse fluxo de sangue, né? Ou ele tem uma tortuosidade, né? Uma doença de Peyronie que vai trazer uma tortuosidade para esse pênis e ele vai desenvolver uma disfunção erétil, por exemplo, por dor. Ele não consegue ter ereção porque ele tem dor durante a ereção, né? E esse pênis não fica ereto, ele fica torto, né? Essa deformidade. Então, e tem as causas musculares, que é onde a fisioterapia entra para agir, né? Porque se a gente parar para pensar, o pênis ele é um músculo, né? Uma musculatura lisa. E a gente consegue, assim como qualquer outro músculo do corpo, treinar essa musculatura. Então a fisioterapia ela entra aí com padrão ouro em tratar essas disfunções, principalmente quando envolve disfunções musculares, né? Se a gente for pensar na resposta para a gente ter uma ereção, a gente precisa pensar na resposta sexual do homem. Como que o homem ele começa a ter ereção? Porque parece que é só olhar, gostou e tem ereção, né? E a gente que estuda sabe que existe todo um processo para ter uma ereção. Não é só assim, olhou e pronto, Pronto, né? vamos embora, né? Não. Então, realmente, não é tão simples assim que funciona, né? Às vezes, para o homem é mais fácil do que para a mulher, né? Começar a ter essa excitação, porque o homem ele vai ter vários gatilhos que vão gerar esse start, esse início, né? Para se ter uma ereção, né? Então, ele vai ter gatilhos auditivos, né? Às vezes, a namorada, a esposa ou companheira ali vai falar no ouvido, né? Alguma Uhum, coisa, um perfume, né? Que aí já vai mais para a via olfativa, a visão, às vezes ali tá com uma lingerie que chamou atenção, que provoca, uma roupa mais provocativa. E o homem, do nada também, ele pode ter uma ereção, né? Quem é uhum. homem sabe, né? Às vezes É, bateu um vento, eu falo, o negócio o tá ali, negócio né? tá ali, Tá, tá solto ali. tá solto. E aí, quando a gente tem esses gatilhos, né? A gente tem uma resposta, essas informações vão para o tálamo, né? Vão ser interpretadas e ali vão mandar para áreas mais superiores do córtex, né? Uhum. E essa informação vai ser interpretada. Por isso que é legal a gente também falar, voltar um pouquinho ali atrás, né? Será que pode brochar? Pode, porque às vezes aquele gatilho não te chamou atenção, às vezes a conversa não foi legal, às vezes é o primeiro encontro, a conversa não bateu, não teve Uhum. aquela química. Por quê?
não teve um gatilho ali auditivo, visual, às vezes a aparência não te agradou, Uhum, às vezes o cheiro não tá bom, né? Então, isso também vai influenciar na ereção do homem. uhum. Se ele Ou tá às vezes ele tá, preocupado, ele tá com os problemas dele lá, com os BO resolvendo dele. da vida e não vai conseguir, né? Né? A gente, nós mulheres, a gente tem uma crença, é uma crença mesmo, é errada, de pensar assim: não, se ele teve ereção, ele gosta de mim. Se ele teve ereção, ele se agradou, ele tá gostando. E, gente, é um engano. É um grande engano. O homem ele pode ter ereção por N fatores, como o Sim, Rodolfo falou, não necessariamente é porque ele te ama, tá, meninas? E meninos também, porque na comunidade LGBT a gente fala isso muito. O sim, pessoal às vezes fala, não, mas ele teve ereção, ele gosta de mim. Às vezes nem ele só teve sempre. o tesão mesmo, Sim, às vezes só tem facilidade para ter ereção, às vezes só queria ter ereção mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. não. Para falar que se gosta, quer estar com a pessoa, é outras coisas. Mas muitas vezes eu já recebi em consultório alguém falando assim: ai, Mônica, eu sou casada, meu marido tinha ereção quando a gente começou, agora não tem mais. Será que ele tem outra? Será que ele não gosta mais de mim? Não, não tem nada a ver com você, é com ele mesmo. Todo esse processo para acontecer a ereção, né? Se ele está preocupado, se ele está bem de saúde. Tem a questão da obesidade, que o pessoal fala que o pênis fica até Menor, né? menor, Sim. e aí ficando menor, fica escondido o negócio ali, né? Muita gente faz cirurgia bariátrica e aí descobre que, Que tem um pinto que maior. tem um pinto maior. Então, não, ereção não significa, ele me ama, tá? Para com Com isso. certeza. Para com isso. Com certeza. Meninas e meninos, né? E o homem também, às vezes, ele, mas eu não tenho ereção. Então eu não tô gostando mais da minha esposa. Também não tem nada a ver. Tem outros fatores É, aí. a gente precisa investigar por que que não tá tendo essa ereção, né? É Isso. uma questão de libido, né? Diminui essa libido porque às vezes esse hormônio tá baixo. A gente sabe que é normal, é fisiológico que a testosterona vá caindo ao longo da vida, né? O nosso corpo entra em processo de envelhecimento. Então é normal, às vezes, começar a ter essas alterações de ereção. Mas a gente pode procurar ajuda, né? A gente tem tratamentos para isso, né? Então isso é fisiológico. Então não é culpa da mulher o porquê que esse homem, a gente é casado há 30 anos, agora ele não tá tendo mais interesse em mim. A culpa não é da mulher, né? São Uhum. alterações fisiológicas que a gente precisa entender e buscar o que que tá acontecendo e tratar isso, né? E às vezes porque essa parte mecânica também tá perdendo. A gente sabe que ao longo da vida a gente vai perdendo músculo. E a gente também perde músculo do pênis. Então, se tá Perde. perdendo essa No- musculatura, Perde músculo ali também. Fica sim, flácido, sim. né? Também, né? E Igual a quando mulher, né? vai Também. A perdendo, mulher vai murchando. vai- Vai murchando. e Olha a gente só. vai perdendo a Ah, qualidade dessa musculatura, né? Se a gente pensar nessa musculatura de isco cavernoso, que é uma ah. musculatura que vai, pensa num soufflé, né? Que é aquele chocolate todo aerado, todo cheio de Aham. furinho, né? Essa musculatura lisa do pênis, ela é mais ou menos assim, porque ela precisa encher de sangue. Se esse cara já tá com problemas metabólicos, problemas hormonais, e ele não tá tendo, por exemplo, ereções espontâneas durante a manhã, né? Acordou com o pênis rígido, ou ereções noturnas, ele tá tendo dificuldade em ter essas ereções, ele vai perdendo qualidade dessa musculatura. E essa musculatura vai atrofiando. Então, quanto mais ele vai perdendo essa qualidade de musculatura, vai perdendo isso, mais ele perde a chance de ter uma ereção vigorosa, uma ereção que funcione. Isso a gente falando de isquio bulbo esponjoso. Quando a gente fala, por exemplo, de outro músculo que está envolvido nessa função sexual, porque a musculatura pélvica do homem, ela está envolvida na micção, ela está Uhum. envolvida na ereção e na função sexual e reprodutiva, né? Então, se a gente for pensar nessa função sexual, a gente também tem o músculo isquio cavernoso que vai fazer esse pênis, né, não ficar apontado para baixo. Se a gente pensar na origem, na inserção dessa musculatura, quando esse músculo está forte o suficiente, esse pênis, quando ele está cheio de sangue, ele vai apontar para cima, porque esse músculo que está mais embaixo, né, aqui
Não dá pra mostrar tão bem, né? É assim que Falta a o gente madre lá. gosta, Mas viu, ele tem que, meninos? É assim, ele tem que é apontar assim. pra cima, né, Aham. Mônica? Então não adianta querer tá apontando pra baixo, tá meia bomba, né? Que, como diz, não dá pra jogar Aí vai, sinuca com corda, né? aí vai fazer fofo, né? Vai Ninguém fazer. gosta desse negócio de fofo, ninguém gosta. Não dá certo, Mas né, Mônica? porque na verdade, assim, claro que a gente tem várias formas de ter relação sexual. A gente sabe que Sim, tem com pessoas que certeza. não têm mais ereção e o casal ali consegue ter relação porque não, nem tudo é penetração. Mas quando ainda tem um pênis ali, né, que não está em funcionamento, mas tem como fazer ele funcionar, a gente quer que funcione. Correr atrás. Vamos fazer, né? E aí, então, o fisioterapeuta, ele vem ajudando a fortalecer, então, essa musculatura. Isso, a gente vai pensar na performance muscular desse Uhum, paciente, né? Então, voltando um pouco, você perguntou como que funciona essa avaliação, como que essa pessoa vai ficar ali uhum, durante o atendimento, né? Então, a gente precisa avaliar esses músculos. Como que tá a propriocepção? Essa pessoa, ela sabe contrair essa musculatura? Ela sabe que existe essa musculatura? uhum, Como que tá a coordenação? Ela sabe contrair somente esses músculos que vão trabalhar durante a ereção, durante o sexo, ou ela começa a compensar usando o abdômen, usando adutores de coxa, outras musculaturas uhum. compensatórias. Ela tem força dessa musculatura e ela tem resistência. Por exemplo, quando eu peço uma contração, essa contração ela é vigorosa, ela é bonita, eu consigo ver, ou eu preciso pôr a mão para me sentir que ele está contraindo. E Entendi. quando ele contrai, ele consegue manter essa contração por quanto tempo? A gente monitora por isso, né? Por segundos, por tempo, por resistência, né? Então, como que tá a força dessa musculatura? E a partir daí a gente começa a desenvolver um plano de tratamento para esse paciente, com exercícios específicos para ele. Qual que é a queixa dele? É na potência? É na resistência? É na força muscular? Então a gente vai Uhum. trabalhando essas demandas no exercício. Então tem solução pro negócio de broxar. Se tiver broxando, tem Tem solução. solução, é só procurar ajuda. Graças a Deus. Que legal. Quando a gente fala muito aí da ereção, eu já ouvi falar, me corrija aí se eu estiver errada. Esse negócio, ele quebra? Pode quebrar? Pode ter, sim, sim, é um músculo, né? Então, por exemplo, vamos levar assim para uma parte que fica mais fácil entender, né? Um jogador de futebol, ele pode ter uma lesão muscular ali, pode ter um Uhum. estiramento de posterior de coxa ou de qualquer outra musculatura, né? E assim pode acontecer, né? Esse pênis está ereto demais, está numa posição que não favorece, né? Às vezes a mulher tá controlando e ela não consegue ter esse mesmo controle que o homem, às vezes pode Dá tentar dar uma sentada uma violenta e entorta esse trem ali. entortar, né? E machucar, né? E aí é pronto-socorro. Pronto-socorro, a gente precisa ir ver isso com urgência, porque se a gente deixa essa cicatrização acontecer de uma forma errada, é onde começa às vezes a desenvolver essas tortuosidades, né? Então esse pênis ele vai ficando mais torto pro lado, para cima, para baixo, né? E aí onde vai desenvolver às vezes uma disfunção erétil devido a isso, né? Essas E além tortuosidades. da dor, que é terrível, né? Sim, com certeza, dói demais. Aham. Sim. Então, gente, tem casos que tem que correr mesmo, procurar aí o pronto-socorro. Não adianta ficar com vergonha, falar, não, vai passar a dor, não, porque depois é pior, né? Depois é pior, com Né? certeza. E tem também casos que a pessoa fica com ele ereto muito tempo, Priapismo, né? que precisa procurar o pronto-socorro também, não é? Sim, porque aí o que que acontece? O pênis ele precisa de sangue para ter ereção e Uhum. para ter o orgasmo em si, né? Entanto que na resposta sexual, quando a gente começa a ter esses estímulos, né? Vamos pegar o nosso amigo aqui, qual que é o nome dele, Mônica? Gente, esse é o Rosinha, porque esse aqui é o PT, né? Esse aqui o pessoal já conhece, esse é o Rosinha. É o Então vamos Rosinha. lá, né? Vamos pensar no rosinha aqui agora, né? Quando eu começo a ter essa resposta sexual, né? Vamos supor que ele tá flácido, né? Aqui no estúdio, no frio que tá, ele estaria Uhum. menor um pouquinho, gente. Não estaria desse tamanho, não. Então vamos supor que ele tá bem aqui, tranquilo, ele tá pequeno, ele tá flácido. E aí, quando eu começo a ter essa resposta sexual, esse estímulo vai vir através do cérebro pela coluna, através de nervos ali, e aí eu começo a ter o relaxamento dessa musculatura.
Então ele ainda continua flácido, mas para quem é homem às vezes vai me entender melhor, né? Ele tá flácido, mas ele começa a relaxar e ficar um pouquinho maior. Não Uhum. chega nem a ser, como diz, um meia bomba ainda, ele só tá um pouquinho mais relaxado, porque a gente aumenta a quantidade de sangue nesse músculo, né? E conforme essa resposta sexual vai aumentando, a gente vai aumentando a quantidade de sangue dessa dentro do músculo. E aí o que acontece? A gente precisa ter um retorno venoso também, porque se esse sangue fica preso ali o tempo todo, começa a ficar um sangue sem oxigênio, um sangue mais rico em CO2, e isso vai causando necrose, pode trazer, né, consequências para esse pênis. Então, por isso que a gente precisa ter esse retorno venoso apropriado. E ele acontece Uhum. durante o tempo todo durante a ereção, né? Só que quando O sangue vai e vai e volta, volta, então, vai e né? Isso que volta. acontece ali na hora da ereção. Isso, ele vai e volta. Aham. E aí, nessa condição que a gente comentou sobre não perder essa ereção, por que que tem que ir pro pronto-socorro? Porque senão esse sangue vai ficar lá e você vai perder seu amigão, né? E não dá, né, pra ficar sem um amigão, né? Então, Uhum. assim, é uma situação de emergência. Mas geralmente quanto tempo, assim? Eu tô ali. Quanto tempo mais ou menos eu já tenho que procurar o pronto-socorro? Tá só ali, duro, 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 duro e já tá. Ah, Dói, né? dói, gera dor, Ah. né? Então, se acabou a relação sexual, né? E que às vezes durou ali, vamos supor, entre preliminares e tudo mais, durou ali seus 20, 30 minutos. Você ainda Uhum. manter esse pênis por mais tempo Aí vai ereto, né? tomar banho, Vai ele tomar tá banho e ereto nada, depois ainda. de ter ejaculado, ter tido orgasmo e não voltou pra flacidez, né? Então já é necessário procurar ajuda, né? Porque algo de Entendi. errado tá acontecendo. Às vezes tomou alguma medicação também, né? Aham. Que precisa entrar, né, com outras medicações para reverter esse quadro. É, tá vendo? Nem sempre ele ficar duro é a É solução. a Ele solução. tem que ficar firme ali, né? Duro, mas tem que saber também a hora que já não é mais uma questão de excitação, Sim, com né? Porque a certeza. gente sempre fala, na resposta sexual a gente tem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. A gente tem Sim. isso tudo, gente, numa relação sexual. Então, ele teve tudo ali, já teve o desejo, teve a excitação, teve a ereção, chegou ao orgasmo. E na hora de relaxar, não relaxou, continuou firme. E continua. Ah, não, então vou transar de novo, né? Tô aqui. Aí vai, mas tá doendo. Aí já não Começa a estamos gerar falando dor. de Sim. prazer, né? E aí a gente começa a notar alterações de coloração desse pênis, né? Então, Ah, vai vai mudando a começar. cor. Sim, com certeza esse sangue vai. Pensa numa pessoa que tá ali com problema respiratório, né? Vai Ela vai ficando escurecendo. cianótica, Vai ela vai ficando, vai escurecendo, escurecendo, sim, então. sim. Então vai mudando cor, vai mudando às vezes a textura, você vai ver que não tem algo certo ali, tem alguma coisa de errado acontecendo. Não, então, assim, para não perder, né? Como se diz o Rodolfo Amigão, vai. É porque muita gente, muitos homens, infelizmente, né, ainda perde o pênis por causa de vários motivos. Por causa de um deles é limpeza, Higiene, né? Que é higiene. o mais Perde mesmo. difícil A de gente tá acreditar, falando de né? perder, é óbvio, Amputar amputar mesmo, né? mesmo, arrancar ali. Tem a questão da limpeza, o câncer, né, que acontece ali na região. E agora, você falando essas questões aí, tem gente que demora por curar. Sim, por vergonha, timidez, né? Mas assim, é o que eu falo às vezes pros meus pacientes. A gente que é da área, a gente não tá nem aí não pro que tá acontecendo ali, Tá né? É normal, acostumado. a gente tá socorrendo uma urgência ali, né? Então vai sem vergonha mesmo, resolve, que é melhor resolver do que ficar sem, né? Pro resto da vida, né? Então resolve isso logo. Ai, vamos falar sobre alguma técnica que é utilizada para poder fazer ele funcionar? Uma coisa que. Prática. O que que a gente pode fazer, um homem, em casa, sem orientação médica, Sem assim, de. orientação médica. É, Então vamos lá, né? Vamos pensar um pouco aí então na disfunção erétil, né? hum. Se é uma causa mais tranquila, é porque a gente precisa entender o que está acontecendo também, né, Mônica? Não, a gente tem que. Eu falo A assim, gen- uma orientação simples. Cuidar da alimentação para não ficar na Alimentação, obesidade, atividade física, né? né? A gente tem a beterraba que é rica Beterraba. em óxido nítrico, né? O que que vai fazer a vasodilatação desse pênis? Vai fazer chegar sangue? Beterraba. Tem óxido nítrico. Beterraba? Gente, É, eu vou comprar uma caixa de beterraba. tá, Mônica, no Ceasa essa Vou semana. comprar beterraba lá pra casa. Gente, beterraba. Beterraba, porque ela Olha. vai facilitar esse fluxo de sangue.
Assim como o Tadalafila, né? Que foi uma medicação criada Uhum. para o coração, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo, né? E é errado as pessoas pensarem que tomar Tadalafila vai aumentar a libido, vai dar ereção, porque não, a medicação não foi criada para isso, né? Ela aumenta o fluxo de sangue, né? Então, como que a Tadalafila funciona? Eu posso tomar uma de 20 aqui agora, eu não vou ter uma ereção se eu não tiver um gatilho. Isso acontece muito. Já chegou gente no consultório falando: ai, eu tomei remédio e não funcionou. Tá, mas não foi fazer com a pessoa que gostaria de fazer. Sim, Tem outros problemas ali por trás, com certeza. emocionais, às vezes tava com raiva dessa pessoa, já não quer mais tê-la ali na vida e toma o remédio. E não E o resolve. remédio tem de 5. O de 5 que é de uso diário, né? Você pode tomar todos os dias. E o de Aham. 20 que é uso de demanda, né? Você manda 20 Tem, miligramas e você tem o para de ter a 100? relação. Aí eu acho que já entra em outras medicações. O Entendi. Tadalafila 20 para uso de demanda, né? Você toma ali meia Aham. hora antes da relação para ter uma relação uma É. ereção de qualidade. Lembrando que você também tem que estar desejando essa pessoa. Só tomar o remédio não vai Não funcionar, resolve. não. Porque a medicação ela funciona para aumentar o fluxo de sangue. Tanto que um dos colaterais dela é dor muscular, né? Tem dor lombar, dor nas pernas. Por quê? Chega muito sangue. Então ela funcionou. Mas não adianta ter muito sangue se não tem a resposta sexual, se não tem interesse, se não tem vontade, se não desperta atenção, se você está preocupado, né, com o trabalho. Uma das coisas que acontece muito, né, se a gente pensar na resposta sexual que é controlada pelo tálamo, o tálamo também controla ciclo circadiano. O que é ciclo Tálamo tá circadiano? aqui, gente, Tá ó, na tá cabeça. na cabeça, né? É uma área aqui do cérebro, viu? Isso. E se a gente pensa, por exemplo, que ele controla esse ciclo circadiano e a pessoa fala, nossa, eu preciso performar no trabalho, eu preciso entregar isso, e tá trabalhando todo dia ali, até de madrugada, e tá alterando todo o ciclo. Ah, é porque eu sou mais noturno do que diurno. Gente, mentira. Nós somos seres que precisam render durante o dia. À noite é para ter reparo, porque eu sou mais noturno, não é não. É Você porque precisa desregulou mesmo. desregulou o seu ciclo. Então, se você tá com o seu ciclo desregulado, seu tálamo desregulado, você não vai ter uma boa ereção também. Então, acontece muitas vezes com aquelas pessoas que deixam para trabalhar até mais tarde, não dormem direito, não tem um sono reparador, né? Então, isso até se encaixa É. no que a gente falou de Dormir, coisas que dá para fazer em casa, né? dormir bem, se alimentar Tá bem, bem, comer atividade beterraba, física, comer beterraba. muita beterraba. Gente, acho que vai aumentar Mas agora você a já falou venda de beterraba. beterraba? Chi- Beterraba? Você já falou, né? Falei. Então, comprar beterraba. Comprar Pode beterraba. comprar de novo. Vou comprar beterraba. É, e também se auto-perceber, né? O homem tem que entender o que que é essa ereção. Por quê? Aí agora é vontade de fazer xixi, agora é o quê? Entender essa ereção. Porque quando a gente fala de mulher, a gente fala muito de entender o corpo, né? Sim, Dela saber as partes do corpo, entender o que que ela tá querendo naquele momento. O homem também tem essa coisa de entender, né? sim. É, conhecer o seu Conhecer-se. próprio corpo, saber que existe músculos, né? Por exemplo, às vezes as pessoas pensam que o pênis é só que da base do escroto pra frente, né? Ali, Uhum. da sínfise pública pra frente, né? Mas o pênis tá começando lá embaixo no assoalho pélvico, né? No meio do quadril, né? Então tem mais estruturas pra trás, né? Tem mais pinto pra Tem dentro. mais pinto pra dentro. Então seu pinto Entendi. não tem só 8 centímetros, ele tem mais. Entendi. E aí tem a questão também do câncer de próstata, né? Muita gente pensa assim, nossa, agora eu tive o câncer e acabou. E não necessariamente, né? Dependendo de como que é a cirurgia, tem sucesso ainda em manter a ereção, não é? Com certeza, principalmente hoje que nós temos, por exemplo, a cirurgia robótica, que é menos invasiva, que vai gerar mais lesão neuronal ali. Então, a gente consegue sim voltar a ter essas ereções, até porque os estudos mostram que essa plasticidade neural, esse brotamento de novas inervações ali, ela vai acontecer a partir do momento que a gente começa a estimular com exercícios aquela musculatura. Não só do pênis após um câncer, né? Mas vamos pensar em um AVC. Aquela pessoa ela tem a capacidade de voltar a movimentar. Da mesma forma no pênis, a gente consegue devolver essa inervação do pênis aí para ter alguma Uhum. função ali, né? Então a gente consegue sim atender essas demandas, né? Do pós-cirurgia de câncer também, né? Dá pra E gente tem, trabalhar. aí tem a parte também que, não vai ter, às vezes tem casos que não vai ter ereção.
né? Sim, Mas tem a parte hoje, bomba peniana, não tem umas coisas sim, assim que, sim, que, sim. que, que auxilia A ali? gente pode usar esses dispositivos para ajudar a ereção, né? E o que eu gosto de falar, a gente nunca promete cura. Uhum. A gente nunca promete cura de nada, em todas as áreas, né? A gente nunca pode prometer que essa pessoa ela vai voltar a ter ereção, ela vai conseguir controlar essa ejaculação, mas a gente vai tentar o máximo de performance, né? E esses dispositivos vão nos ajudar. Até esse ano, 2025, saiu um artigo de uma reunião internacional de sexualidade que teve, e falando justamente sobre a bomba peniana. É um assunto, assim, contraditório. Algumas pessoas falam que sim, outras que não, mas esse estudo veio falando que ajuda sim na questão da disfunção erétil. Lembrando que a bomba peniana, ela não vai aumentar o tamanho de pênis, ela não vai falar assim, nossa, eu tinha 15 agora eu tô com 22. Não, isso não Uhum. existe, não vai aumentar tamanho, né? Ela, pelo vácuo, ela vai ajudar a chegar mais sangue ali nas estruturas e você vai ter uma ereção por conta desse vácuo que puxou o É sangue como pra se, dentro, né? mostra aí pra gente, é como se fosse um sugador assim, não é que faz ele, Isso, vamos pegar a xícara aqui, né? vai a xícara mesmo, né? Vamos supor que isso aqui é a bomba peniana, né? Ela é um tubo mais cilíndrico, né? Ali, né? É um tubo cilíndrico, né? Então a gente vai colocar, é como se fosse isso aqui, eu fosse encaixar o meu pênis aqui Aí dentro. Isso, eu coloco suga. um lubrificante, né? E para deslizar. E aí eu tenho uma bomba, que nem um manguito de aferir pressão, né? Eu aperto esse manguito e ele vai puxar meu pênis para dentro, trazendo um vácuo, criando um vácuo lá dentro, e esse vácuo vai trazer sangue para dentro do meu pênis. Entendi. E aí ele vai auxiliar no tratamento da disfunção erétil. Como, Rodolfo? Porque, igual eu falei, esses músculos eles podem atrofiar. E quando que esses músculos vão atrofiar? A partir do momento que eu não tenho mais sangue chegando nele, eu não tenho ereções reflexas durante a manhã ou a noite, né? Quem é homem sabe que toda manhã vai acordar com o pênis duro. Isso quer Isso é dizer um muito bom pouco saber de manhã, gente. de manhã. De manhã o Isso negócio. diz um pouco sobre a saúde desse pênis, Aham. né? Sobre a sexualidade, como que tá, né? Isso, né? E não quer dizer que toda manhã vai acontecer, mas acontece, são processos fisiológicos, né? Da gente ter essas ereções à noite e durante a manhã, né? E então a bomba ela vai nos auxiliar nisso, porque às vezes a gente tem uma escala, aqui vai ficar difícil de eu exemplificar, mas a gente tem uma escala que vai de 0 a 5, né, mostrando como que tá essa ereção. Às vezes o cara tá no 0, que é um pênis flácido, aqui assim fica melhor, né, mais alto. Um pênis flácido há 6 meses, 1 ano. Pensa o quanto de qualidade ele não perdeu desse tecido Nesse tempo todo. esse tempo todo sem ter uma ereção. Então a bomba ela vai nos ajudar a prevenir essa atrofia muscular, a não perder tanta qualidade desse músculo, porque se esse cara passa tanto tempo sem ter ereção, ele começa até a perder tamanho de pênis, porque perdeu o Uhum. músculo. Perdeu o músculo. Então a gente Aí é onde que fala que vai onde que diminuindo, né? vai Atrofiando. diminuindo, vai atrofiando. Então a bomba ela vai trabalhar justamente nisso, né, para prevenir. E às vezes, vamos supor que eu tô no início ali de uma disfunção erétil. Eu tô começando a ter uma disfunção erétil, mas eu consigo ter uma ereção a ponto de ter uma penetração. Porque você pode ter uma ereção que não vai conseguir ter penetração, porque eu Uhum. preciso de rigidez, eu preciso que esse pênis esteja rígido para uma penetração, mas nem sempre essa pessoa vai conseguir, né? Então É o vamos meia bomba, né? meia bomba ali. Então vamos supor que ela consegue ter essa ereção para penetração com a ajuda da bomba. Uhum. Então, o que que a gente usa de estratégia? Ela vai pegar essa bomba, vai fazer o vácuo, vai ter ereção, e aí para segurar porque isso acontece principalmente em quem tem fraqueza muscular. A gente vai pegar um anel peniano para segurar esse sangue ali. Sim. Então eu pego Aí a ele bomba, prende né? ali o anelzinho. Vamos pensar aqui, né? Eu tô Por que o aqui, anelzinho? suguei meu pênis, tive uma ereção, eu vou colocar um anel peniano. Esse anel peniano vai segurar esse sangue Mantém o aqui, sangue vai ali. manter esse pinto aqui Aham. duro, né? Então a gente precisa desse sangue ali. Então Olha isso vai só. ajudar a ter uma ereção a ponto de ter penetração. Tá vendo, gente? O anel peniano não é só pra ficar ali, aquele vibraçãozinho ali, não. Vai ajudar também nessa ereção. Porque é justamente isso que os músculos fazem. Se a gente pensar no bulbo esponjoso,
Quem for homem pode fazer isso em casa, apalpa atrás da bolsa escrotal, começa a se apalpar, sentir quando você tá em ereção, faz contração, mexe esse pinto, né? E você vai sentir que essa musculatura embaixo do quadril, ela mexe. E a função desse músculo é garrotear o pênis, para que esse sangue não volte tanto, né? Uhum. Eu tive uma penetração, esse músculo contraiu. Eu tive outra penetração, esse músculo contraiu. Então ele fica contraindo para manter esse sangue e manter a rigidez ali dentro, né? Gente, eu tenho muita curiosidade sobre pênis, vocês estão vendo? Boa, eu gostei dessa orientação aí. Então, o Sim. próprio movimento ali, ele segura o sangue. Sim, porque quando a gente pensa na resposta sexual, a gente teve os estímulos, essa ereção teve. Ela precisa se manter. Como que eu vou manter essa ereção? Por informações somáticas do restante do corpo, né? Então, por que é importante uma preliminar? Por quê? Passa a mão na virilha, passa uma mão no cangote, né? Essas Uhum. informações vão mandando estímulos para a região, né? Principalmente em região de pelve, quadril, né? O homem, ele mexe esse quadril durante a relação sexual. Então, esses estímulos de mexer quadril, pode rebolar, moçada. Os homens aí, né? Precisa mexer esse quadril, né? Não precisa ir duro, né? Que nem uma britadeira ali, Uhum. pá, 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 né? Mexe esse quadril, né? Então, essas informações vão ajudar a manter a ereção ali, né? Vão mandar estímulos lá para o cérebro que vão, por reflexo, vão manter essa ereção, essa contração muscular. Legal, gostei dessas informações. Vou voltar um pouquinho quando você fala da questão muscular. É, a gente vê muitos artistas aí aumentando pênis, né? Como que é isso? É cirúrgico isso mesmo, né? Hoje, Mônica, tem tido novas formas de tratamento, né? Hoje a gente tem um Botox. A gente pode aplicar o Botox nessa musculatura que vai ali cremar, ser algumas musculaturas que contraem esse pênis em flacidez. Então, são tratamentos para flacidez e não aumento de tamanho de pênis. Hum, Então, esse pênis ele vai estar mais relaxado em flacidez e aí consegue marcar mais para quem às vezes tem vergonha de usar sunga, por exemplo, né? E quer ir numa praia. E aí se sente incomodado com o volume da sunga, né? Então, esses tratamentos vão ajudar nisso. com botox. O Botox, e a gente tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele vai ser injetado, né, nessa região do pênis para a gente aumentar o diâmetro do pênis. A gente não, Entendi. lembrando que em ereção a gente não vai ganhar tamanho, a gente vai ganhar em flacidez, o tamanho e volume. E aí, como tem um ácido, você tem um produto dentro do pênis, em ereção ele vai estar maior. Maior Entendi. em diâmetro, não em comprimento. Grossura, Em né? grossura, ele vai estar mais grosso, né? E aí, isso vai mais na questão de inseguranças, né? Realmente, ou se aquele pênis realmente é pequeno, a pessoa não consegue ter uma relação que gere prazer para a esposa também, né? Que a gente não vai pensar aí, porque o homem facilmente ele vai chegar até mais rápido no orgasmo do que a mulher, né? Então a gente precisa pensar nisso também, né? Então a gente tem essas É. estratégias, E tem o sim. caso da mulher também não tá nem preocupada com isso, Sim, com né? certeza. Às vezes a mulher não tá nem preocupada com essa questão de tamanho, mas culturalmente para o homem isso é importante. Com certeza. Essa coisa, né? Ele quer a reafirmação ali do falo, né? Ele quer aquilo grande ali. E os tratamentos também nem é tanta coisa assim, né? Nem é, não aumenta 10 centímetros, não, gente. Não é isso, não. É coisa pouca, mas que a pessoa já fica feliz com aquilo Já, ali, com né? certeza. É. Sim. E lembrando que esses tratamentos, esses preenchimentos, eles precisam ser feitos com ácido hialurônico, que é um Uhum. ácido que é reabsorvido pelo corpo. Porque tem pessoas que aplicam PMMA e esse material ele não é absorvido pelo corpo e pode acontecer de ter alterações, deformações, às vezes pegar estruturas ali vasculares ou neurais e atrapalhar esse pênis depois. Então, procure um bom profissional, um profissional que realmente é sério no trabalho, usa materiais de qualidade, porque a gente também tem a viscosidade desse ácido hialurônico, então não é qualquer ácido hialurônico que vai colocar, porque se você coloca um ácido mole demais, você vai ficar com um pau grosso, mas fofo. Uhum. Tipo uma gelatina, um trem Credo. mole, né? E fica estranho, né? Gostei Não disso, dá certo, né? não. Gostei disso, não. É, então, a ideia mesmo, quando a gente pensa, né, aqui no podcast, é justamente pensar assim: tem tratamento na área da sexualidade? Tem vários profissionais que atuam na área da sexualidade. Desde um fisioterapeuta,
como Rodolfo, um terapeuta sexual, um psicólogo, um médico que vai atuar ali, né? Um urologista, ginecologista. Então, a gente pensando na questão da ereção, gente, não é que a ereção é tudo, só que ela vai favorecer a função do pênis. Se o pênis não tem ereção, ele perdeu a funcionalidade dele ali, né? Uma das funcionalidades, que Sim, é o sim. prazer, porque vai continuar mijando, né? Xixi ele vai continuar fazendo, mas é uma das funcionalidades dele vai perder. E quando a gente perde uma das funcionalidades, isso mexe com o nosso psicológico, Com certeza. né? E aí é hora de ter um parceiro ou uma parceira que vai compreender que esse tratamento leva um tempo. Esse Não é tratamento, eu não rápido. vou lá, né? Vou lá no Rodolfo e pronto, Com o resolvi. atendimento, tô Não é bem resolvido. assim. É um processo, gente. É um tratamento. E a pessoa que estiver do lado desse homem, né, tem que compreender que, que as coisas vão levar um tempo, não Sim. é? Tem média de tempo de tratamento, cada caso é um caso, né, Cada Rodolfo? caso é um caso, mas quando a gente pensa no tratamento muscular, a gente pode levar, extrapolar aí para a questão igual na academia, né, de hipertrofia, né, quanto tempo esse tecido começa a hipertrofiar. Então, como eu costumo atuar? Esse paciente ele vem comigo para avaliação e a gente costuma ter essa avaliação inicial, às vezes tratamento inicial, às vezes 2 vezes na semana, e exercícios para casa que precisam ser realizados diariamente, né? E depois esse paciente ele vem uma vez na semana. Se ele fizer bonitinho o dever de casa, os exercícios em casa, a gente consegue manter esse tratamento uma vez só na semana. Então ele não precisa vir todo dia na clínica, 2, 3 vezes na clínica. Uhum. A gente pode espaçar conforme essa força muscular for aumentando, a gente espaça de 15 em 15, de 30 em 30 até ele ganhar alta, né? E a gente precisa trabalhar essa musculatura para ela hipertrofiar. Então, isso aí vamos pensar em 2, 3 semanas a gente já começa a ter um resultado. Se Legal. ele, se ele faz o exercício em Uhum. casa também. É. E voltando nessa questão, eu quero voltar nessa questão de parceiro e parceira, porque tem que ter a paciência com a pessoa que está fazendo o tratamento, porque está mexendo com a autoestima dela, Sim, né? E também o contrário, quando a pessoa que está com essa falta de ereção não procura o tratamento. O parceiro ou a parceira tem que chegar lá e falar, ô, vai vamos lá, lá, vai, procura o tratamento, eu vou com procurar ajuda. você, né? Porque o que a gente vê é que às vezes o parceiro ou a parceira ficam com vergonha, né? Mas a gente tem que reclamar, Sim, até porque faz parte ali, né? De chegar e falar é assim, saúde, né? ó, não tá legal, não tá ficando do jeito que era antes, tá acontecendo alguma coisa, precisa falar. A gente fala que o problema entre os casais é justamente o quê? A falta do diálogo. Então aí separa, ou mete o chifre, Por não falta de é? uma Por conversa. falta de uma conversa, que seria falar assim, eu vi lá no Pod Brochado, podcast ali, né, falando que tem tratamento, vamos lá, né, Sim, é, e procurar um profissional para sim, poder passar por essa avaliação. sim. E outra questão que eu acho que a gente pode abordar também, que a gente começou a falar e não falou, é na questão da ejaculação precoce, Uhum. né? Porque isso vai afetar muito a autoestima do homem. Hoje a Ele, gente fala muito de ejaculação rápida, para eles entenderem o que sim. que é precoce, né? Aí eles perguntam assim, é 1 minuto, é 2 minutos, é 10 minutos, É qual que é quanto o tempo, tempo? né? Ele vai muito nessa questão do tempo. É um tempo que não te satisfaz, né? Sim. E na realidade, assim, se a gente for olhar em questão de guidelines, diretrizes, né? A Sociedade de Urologia traz que é até 1 minuto. Mas quem em 1 minuto vai estar satisfeito sexualmente? Então essa resposta depende. Por quê? Você está pensando só no seu prazer, só no seu orgasmo ou da sua companheira também? É porque 1 minuto É muito pouco, né? é muito pouco, mas será que antes dessa ereção não teve Um um preliminar, preliminar, né? né? Mexe ali, mexe aqui, boca aqui, boca aqui? Depende, né? Sim. E a gente precisa lembrar também que é diferente entre ter orgasmo e ter ejaculação. É boa, Às vamos vezes a falar sobre pessoa isso. ejaculou e não teve, não chegou ao orgasmo. É, Então esse um fala, minuto fala foi com calma suficiente isso, porque o pessoal precisa entender. Ejaculação não é a mesma coisa de de orgasmo. orgasmo. Então a gente pode ter. A ejaculação sem ter tido o orgasmo. Isso pode acontecer, né? Ainda mais a pessoa que tem a ejaculação rápida, né? Ela vai ter a ejaculação ali, mas aquele tempo não foi suficiente
pra ter o orgasmo. Porque tem pessoas que, às vezes, só de já começar a ter uma penetração, ela já teve orgasmo em uma penetração, em Orgasmo não, 5 ejaculação. penetrações. Isso. É ejaculação em uma penetração, em 5 penetrações, né? Então, isso não leva nenhuma pessoa a ter o E o orgasmo em si. orgasmo é o prazer, é o ápice do prazer. Então, se ela foi lá, Aquela tremidinha na perna. é, boa. É, pessoal saber. Aí ela foi lá, teve, sei lá, 1 minuto, ejaculou. Mas ainda fica aquela coisa assim, e aí? Eu quero Ah, mais. Vamos pra né? segunda. É o É, que acontece, né? Só que essa pessoa, ela vai pra segunda, ela vai pra terceira e ela vai tendo essas ejaculações rápidas e ainda não atinge o orgasmo. Porque a gente tem o período refratário, né? Depois dessa ejaculação. Esse pênis, ele precisa de um tempo para ele ter uma nova ereção, né? e aí já começa a pensar também que na disfunção. Fala, nossa, eu acabei de gozar aqui, de ejacular, e eu quero de novo e o negócio não sobe. Aí começa a cabeça, O né? Tem psicológico vem. ejaculação rápida, tem disfunção erétil, sendo que ele não sabe que, né, É que o existe período esse refratário. período para funcionar. E, gente, quando a gente é mais novo, esse período refratário, É mais o que que é curto, o né? período refratário? É o período entre, né, uma ereção e a outra, não Isso. é? Isso. Então, aí Isso acontece com a mulher também. com a mulher também. Aí quando esse tempo, quando é mais jovem, esse tempo é mais rápido, né? Às vezes acabou que logo tem. Quando a gente fala de adulto, de idoso, às vezes, gente, esse período refratário é dias. É Sim. dias. Então, Sim. você tem hoje a ereção e a ejaculação, tudo, depois vai demorar alguns dias para você ter de novo. Isso entra aquela parte de conhecer o próprio corpo, de entender o seu tempo. Ficar forçando ele, mas eu tenho que ter uma ereção. Não necessariamente vai ter. Aí é Sim. onde afeta o emocional. E aí é onde piora as coisas, né? Porque se o emocional não tá bom, e aí que ele não vai conseguir, aí ele vai desenvolver uma disfunção erétil devido a esse trauma que ele teve ali durante a relação sexual. Eu não tô conseguindo ter outra ereção, né? Aí entra um Aí temor pro desempenho, pro aí entra um desempenho, ciclo um ali. ciclo vicioso. Mas Igual os do Tadalafila, né? Que é, gera uma ansiedade de performance e às vezes a pessoa não consegue ter. Às vezes ela é saudável, o músculo tá bom, o hormônio tá bom, o metabolismo tá bom e ela não tem ereção porque ela tá ansiosa porque não usou o remédio. Mas olha ela só. tem todas as condições para ter essa ereção e não tá tendo por ansiedade de performance. Ela acha que ela precisa da medicação para ter ereção e ela não E precisa. hoje, cada vez, pessoas mais jovens estão Saudáveis usando usando o Tadalafila. remédio, que não era essa a função. Então, vamos voltar na ejaculação rápida. A pessoa tá lá, ejaculou rápido. Também, o tratamento é a fisioterapia. Sim, com certeza, Mônica, porque assim, a gente precisa pensar o quê? Qual que é o problema dessa ejaculação rápida? Tem um gatilho psicogênico? Tem um que pode estar interferindo? Uhum. Pode sim ter, mas a gente precisa entender que esses músculos, eles estão hiperativados. Porque para a gente chegar ao orgasmo, a ejaculação também, né, a gente precisa o quê? Primeiro, esse pênis, ele precisa ter ereção, foi a primeira fase. Uhum. Para chegar nessa fase final, cada vez que a gente tem uma penetração, esse músculo contrai mais e o pênis vai enchendo de sangue. O músculo contrai e vai enchendo de sangue. Quanto mais sangue eu tenho nesse pênis, mais sensibilidade eu tenho nele. E aí fica mais fácil de eu ter uma ejaculação, um orgasmo, porque chegou mais sangue. Mais fácil significa que tem que ser agora também. Agora, isso. E aí o que acontece? Esse paciente, por mais que às vezes o gatilho dele seja emocional, a gente precisa entender que essa musculatura está trabalhando de uma forma errada. Ela está mantendo esse sangue lá mais concentrado, porque essa musculatura tá tensa, dura, contraindo demais, então a gente precisa relaxar essa musculatura e aí a gente vai ensinar para esse paciente técnicas para ele controlar o reflexo ejaculatório. Então ele vai escolher que horas ele vai ejacular. Ele ter o O controle controle disso. disso. Que Isso vai gerar legal. confiança e aí ele vai poder performar melhor. Porque às vezes, por mais que essa musculatura tá hiperativada, trazendo uma sensibilidade maior, essa hiperativação não significa que ele tem força. Uhum. Só que é igual trapézio, né? Quem trabalha aqui em computador tá com esse Sim, músculo né? aqui todo tenso e hiperativado. Mas às vezes não tem força para fazer um exercício que vai ter a demanda desse trapézio, desse músculo, Entendi. né?
E não adianta, meninos, vocês falarem, ah, mas o gatilho é o bundão dela, Hum, é o corpão, ah, não ela é é. muito gostosa. É você que não tá dando conta de De segurar a segurar esse porra ali. reflexo. É, É sim, verdade, sim, é essa. sim. Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, mas se você não fosse tão gostosa, ah, para. O Para, problema para, tá em você. para. É verdade. A Sim. pessoa que tem que procurar uma ajuda. E é tranquilo de resolver, né? Então a gente ensina essa técnica em consultório, a gente só ensina, não precisa, para ficar mais despreocupado, não precisa ter uma ereção no consultório, isso Só não vai vai ser, é em acontecer. casa Isso que não vai você. acontecer, eu não quero ver seu pênis em ereção de forma alguma. Só o rosinho aqui já tá o Tá. suficiente pra mim. Então a gente vai ensinar esse paciente a contrair essa musculatura, o que que ele precisa fazer para contrair, o como não compensar com musculaturas acessórias. E aí esse paciente ele vai começar a treinar em casa. Então a gente orienta a masturbação para que ele tenha uma segurança. Então ele vai treinar no banheiro ou no quarto, se estiver sozinho, onde for. Ele vai treinar na masturbação. E aí, na hora que ele se sentir confiante, que ele vê que ele está conseguindo contrair de forma funcional essa musculatura para controlar esse reflexo ejaculatório, aí ele vai tentar essa técnica durante o sexo. Então Legal. ele vai pro sexo, na hora que ele começar, por isso que precisa da consciência corporal, que foi o que a Mônica falou, né? Na hora que vê que vai gozar, e aí ele vai começar a fazer essa técnica que a gente ensina pra ele, pra segurar, É o retardar. stop start, né? Que a gente fala. Não é o Não, stop não, não, start, porque não. o start-stop, né? Ah, Ele quando você percebe que vai ter a ejaculação, você tira o pênis. ah, tá. Isso é broxante pro homem. Pensa! É Né? Ele tá ali verdade. todo excitado, ele tá quase lá. Vou tirar, vou segurar aqui um pouquinho. Nossa, aham. Então, pensa pra um cara que tem uma ejaculação rápida, às vezes ele vai precisar fazer isso 2, 3, 4 vezes durante o sexo. E Uhum, isso não vai ser legal, vai ficar desconfortável, até pra mulher ali vai ficar uhum. desconfortável, né? Então, às vezes, essa técnica pode gerar fazer ele até broxar durante o Entendi. sexo, né? Aham, Então, a técnica é outra. aham. Eu não gosto de ensinar assim, porque às vezes ele vai tentar fazer só por É, ter porque tem que visto no fazer, podcast tem que fazer com com orientação, né? orientação. E aí ele vai tentar porque, o Dr. Rodolfo falou que eu tenho que fazer assim, assim, assado, eu vou fazer lá. Porque cada caso precisa de uma Uma avaliação. avaliação. Só que aí, provavelmente, ele não tem força muscular para fazer a técnica. E aí ele vai tentar sozinho, ele vai ter uma ejaculação rápida, ele vai entrar num ciclo de ansiedade mais ainda e não vai conseguir se controlar mais Uhum. ainda, né? É, a gente falou, teve um pode brochar aqui com a fisioterapeuta também, falando sobre a parte feminina, né? E ela também falou dessa avaliação. Porque a gente acha que, as mulheres acham que é só, não, segura o xixi, solta o xixi. Não é bem assim. Tem casos que isso pode provocar problemas, né? Sim, Precisa da avaliação mesmo, sim, né? sim, com certeza. Masturbação. A gente precisa falar de masturbação, Com certeza. né? É, tem a masturbação que a gente sabe que, que não causa problemas psicológicos, mas tem o vício, aquela coisa que vai causar. Eu vou deixar de encontrar com alguém para ficar me masturbando. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque tem um cara que vai querer se masturbar 5, 6 vezes, 10 vezes no dia. Isso já deixa de ser saudável, né? E aí é onde você falou, isso se torna um vício. A pessoa deixa de ir trabalhar porque perdeu o horário, porque se atrapalhou ali, porque estava masturbando. Ela não sai com os amigos mais porque ela estava se masturbando, né? Então isso começa a se Ou, tornar um vício, ou né? chega a se masturbar até em ambientes públicos. Público, sim. E isso vai gerando, principalmente quando consumido com pornografia, né, Mônica? Isso vai gerando uma facilidade para o cérebro de dopamina, né? Ela tem uma facilidade tão grande ali pela pornografia que aí ela vai desenvolvendo uma ejaculação precoce por conta disso, né? Porque o cérebro dela fez essa associação. Então, toda vez que ele vai para a relação sexual, ele já aumenta tanto o nível de dopamina que ele chega nesse orgasmo muito rápido, né? Ou na ejaculação Então muito seria esse rápida, né? equilíbrio, né? Então Esse a equilíbrio. gente sempre falou, não é que é proibido a masturbação, na verdade ela é até recomendada para você Ela vai ter essa fazer parte do é, tratamento. parte do tratamento, você ter consciência do seu corpo, né? Para você relaxar, para você curtir seu corpo ali. Mas é esse equilíbrio,
Sim, precisa ter, né, Mônica? Porque senão acaba que, às vezes, por exemplo, vamos supor, né, que esse cara já é casado. E aí esse excesso de masturbação vai fazer ele perder o interesse na esposa. Por que que ele vai querer ter uma relação sexual? Sendo que ele já teve o prazer e ele tem esse período refratário. Na hora que chegar à noite, dependendo do horário que ele se masturbou, ele não vai querer mais ter relação com a esposa dele, né? Muita gente às vezes usa isso, né? Eu chego lá rapidinho demais, eu bato uma antes pra conseguir Uhum. ter uma relação. Mas às vezes ele até desmarca o encontro, porque ele já tá ali Ah, já tô satisfeito, já tô resolvido, né? resolvido, né? Então, às vezes ele deixa de fazer o sexo porque ele já se masturbou. Meu Deus. Bom, e fala um pouquinho sobre essa área profissional, né? Eu lembro quando a gente conversou, eu fiquei, vamos conhecer a área da fisioterapia pélvica, né? Da área da sexualidade. Tá crescendo, né, Rodolfo? O pessoal tá procurando mais se profissionalizar nessa área, né? O pessoal da fisioterapia, mas ainda são poucos profissionais, Sim, tá né? crescendo bastante, né? Tanto que essa área masculina tá começando a crescer agora, né? Tantos os estudos que tem e os profissionais que tem eram mais voltadas para a saúde feminina, né? Não se tinha, aqui em Uberlândia, que eu sei, às vezes eu posso estar enganado, mas que eu sei que atenda homem, que atenda homens, nessa queixa de disfunção sexual é só eu, Uhum. né? Às vezes eu posso estar me enganando, às vezes tem um outro, mas pela pesquisa que eu fiz no Google, eu não achei ninguém que atenda, outro homem que atenda, né? Então é uma área que está começando, que tem tabus, que às vezes para a mulher é difícil atender, e para o homem também, ele vai ter sua intimidade ali exposta, às vezes para ele, para o homem demonstrar que ele está broxando para uma outra mulher, mesmo que seja para tratar, é difícil. Né, ele admitir isso para outra mulher, às vezes ali conversando de homem para ele é mais fácil, né? Do que ele falar isso pra uma mulher, ele falar pra mulher que ele tá tendo uma ejaculação rápida, por exemplo, né? Fica com vergonha, né? Mas Fica não, com não deve, vergonha. gente. Tem que conversar. Eu sei que é tabu, a gente tem muitas coisas relacionadas a medos de falar sobre sexo, mas 2025, gente. Não é possível que a gente não pode chegar e falar, ó, me ajuda, né? Pede Precisa ajuda, de ajuda. vai no profissional, né? Se não achar um profissional, tem hoje acompanhamento até online. Fala pra gente, como que a gente te acha nas redes sociais? Como que a gente te encontra hoje para um tratamento? Hoje vocês podem me achar através do Instagram, né? Que é D Rodolfo Coluna. Se eu não De tô enganado, acho que tem algum ponto aí, D Rodolfo Coluna É que Físio, algo assim. a gente vai A pedir gente vai, a auxílio gente aqui. pode Peraí. colocar depois no, Coloca. no, no, no Te acha vídeo, pelo né? No Instagram. Instagram, pelo Google, se digitar Rodolfo Alberto, Rodolfo Horba. Rodolfo Alberto é mais fácil de digitar, né? Vai achar, Rodolfo. Vai me achar lá, né? Então pode me achar pelo Google, lá tem meu telefone de contato, A gente vai né? deixar também aqui as redes sociais, tudo como é que te encontra. E o Rodolfo, ele é membro do grupo Crescex. Membro 69. Ele é o membro 69. Quando ele entrou pro grupo, eu falei para ele: ó, você foi sorteado, você é o membro 69. Hoje nós estamos, se eu não me engano, com 76 profissionais. E se não conseguir, eu não sou de Uberlândia, eu não consigo consultar com o Rodolfo em Uberlândia. É, entra em contato com a gente e ele inicia esse acompanhamento online até Sim, ver, né, como que vai proceder, se precisa te encaminhar para alguém. Não deixe de procurar ajuda. com Tá? certeza. Não deixe de procurar ajuda. Hoje nós temos vários profissionais na área da fisioterapia, como ele falou mesmo, a gente só tem ele na área da masculina, né? Tem, na área da fisioterapia, da medicina, da terapia, da gerontosexologia, da psicologia, mas todo esse trabalho é interligado. Todo esse trabalho é interligado. Eu não consigo trabalhar hoje com um homem que está com É disfunção, multidisciplinar. né, sem encaminhar para o Rodolfo. Eu não consigo trabalhar com uma mulher que está ali com algum problema sem encaminhar para uma fisioterapeuta pélvica, né? Sim, Ou para um urologista. É um trabalho multidisciplinar mesmo, sim, com não é? certeza, né? Porque a gente às vezes vai precisar de medicações aí, né? Vamos supor que, por exemplo, a gente falando em disfunção erétil, por mais que eu entregue performance muscular, às vezes a questão vascular não tá bem. Né? E eu, como fisioterapeuta, não consigo atuar na questão vascular. Eu não Uhum. consigo melhorar esse fluxo sanguíneo, porque às vezes ele tem um diabetes, ele tem uma placa de aterosclerose ali que tá chegando menos sangue. Então eu vou precisar do médico aí, ele vai entrar com medicações
Por exemplo, às vezes ele vai, porque o tadalafila vai ser usado para isso, eu preciso de sangue ali, né? Ele é usado para disfunção erétil, né? Outras medicações também. Ou se não tá resolvendo a medicação oral, vamos lá para as injeções, né? Intracavernosas, né? Que vai ter essa ereção, que é uma medicação também que é aplicada diretamente no pênis. Ou, não resolveu, não consegui com nenhuma medicação. Então vamos pensar numa prótese peniana, né? Então a gente precisa trabalhar junto e entender as nossas limitações, né? A gente não é super-herói, não vai conseguir resolver tudo de todas as pessoas, né? Mas a gente precisa trabalhar junto, né? Ter essa visão mais multidisciplinar, sim. Legal. Quero te agradecer por estar aqui no Pode Broxar. Pode, mas a Mas gente não seria quer legal. que broxa, né? Agradecer você por todo esse tempo que a gente está junto aí e sempre melhorando essa área aí da fisioterapia, estudando, indo em congresso, né? E aí já vou deixar o recado aqui, avisar que o Rodolfo será um dos nossos professores do minicurso em setembro. Vai ser no dia 5, deixa eu pegar aqui, o seu minicurso, Rodolfo. O seu vai ser no dia 5/9, lá na Uniub do Polo Gávea. Cadê o seu aqui, Rodolfo? Aqui, desvendando os tabus, atualizações e abordagens clínicas para ejaculação e disfunção erétil. Vai ser às 17 horas. O seu minicurso é de 2 horas, tem certificado. Então, quem quiser, né, entender sobre essa área, se inscreva aqui no enasex.com.br. E depois, no dia 6, a gente tem um monte de palestras o dia todo. Eu sempre estou falando aqui desse evento aqui para o pessoal, né, que é o Enasex, que vai acontecer no dia 5 e 6 de setembro. Estou aguardando a sua inscrição. E o Rodolfo vai estar lá com a gente. Obrigada, viu, Rodolfo? Eu que agradeço, Mônica, o convite. Foi excelente estar aqui essa manhã com você. Obrigada, viu? Manda um beijo pra Mônica, minha xará, é a esposa Minha dele. esposa também chama Mônica. Eu gosto tanto da Mônica que minha esposa chama Chama Mônica. Mônica, tá vendo? Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. mais, gente.